Salve, salve, cartoleiros! Pronto aqui para o vídeo dicas da rodada 27. Na última rodada, confesso, não fomos tão bem, né? Acho que a maioria da galera ficou com pontuação ruim, fizemos aqui perto de 38 pontos. Mas no ano estamos aqui com 1941, na posição perto de 20 mil nacional. Uma posição aí de topo de liga, né? De brigar pelas ligas, então tá tudo certo. Ó, plano de sócio de graça. Ó, vou deixar o link aqui. Esse R$29,90 não, é de graça. Se você fizer seu primeiro cadastro na TV Bet com o link do espião, tá? Vou deixar o link aqui para vocês cadastrarem. Vou deixar aqui nos comentários, tá? Então, venha pro plano de graça, acessa os times, acessa várias tabelas de graça. O link tá aqui embaixo, é só chamar o espião, tá? Mas vamos montar o time para a rodada 27, né? Uma rodada que a gente vai precisar ainda saber muito sobre os times, sobre as escalações, quem volta a tempo, quem não volta. Isso vai mudar o nosso time inteiro, tá? Mas, por enquanto, vou montar uma prévia aqui e falar de alguns nomes que eu acho que são bons para a rodada. Lembrando que aqui é uma prévia, então eu mostro algumas posições e outras eu revelo quem eu tô na dúvida. Começando pelo ataque, Tiquinho, galera. Pô, o cara é artilheiro mesmo, né? O cara tem 15 gols e 4 assistências, pega a pior defesa que o América, joga no melhor ataque que é o Botafogo, vem de 2 rodadas aí fazendo gol, além de bater pênalti. Pô, Tiquinho é diferenciadíssimo, né, galera? Tá no nosso time. Seguido aí de Luizito Soares. Galera, o Soares principalmente para Cartola, ele é muito mito, tem uma média básica. Já são 9 gols e 6 assistências, porque teve o jogo contra o Corinthians que não valeu para Cartola, ele fez gol, né? Joga em casa, onde ele tem 6 gols e 6 assistências em 12 jogos. Então, além de ter uma média boa, além de ter uma média básica legal, ele tem também vários históricos de imitadas em casa, né? Pega o Atlético Paranaense, que a gente sabe que tá meio frágil. O time do Atlético Paranaense aí principalmente defensivamente, tem tomado gol na maioria dos jogos. O Grêmio em casa é muito mais forte, né? Então por isso que a gente está escalando o Luizito, sim. E essa outra vaga aqui, quem são os 3 nomes que eu tô em dúvida? Primeiro deles, o artilheiro Verratti, cara. Não adianta ficar pesando ele por causa de um jogo contra o São Paulo, que é um time enjoado. Não, cara. O histórico do Verratti é muito bom. São 7 gols e uma assistência em 10 jogos, né? Teve aquele jogo contra o América que ele botou uma bola na trave e não valeu pro Cartola. Tá sempre buscando gol. Batedor de pênalti do time, cara. O Verratti é embaçado, né? Jogo contra o Fortaleza. Vamos ver. Será que o Fortaleza vai endurecer tanto assim? Não sei. Eu confio no Verratti, sim. Outra Germancano, que é artilheiro. Pode no brasileiro, assim, no brasileiro ele pode até não estar com números tão legais, né? São 7 gols em 23 jogos, vários jogos aí zicando, mas na temporada, meu amigo, são 36 gols já. Né? Então, o Cano é um caso curioso, né? É um cara que tá bem na temporada e no brasileiro específico, o cara tá metendo gol na Libertadores, fez uma ótima pré-temporada, um ótimo início de ano, na verdade, e agora, né, no brasileiro que tá com menos gols, mas o cara é artilheiro. Pega o Corinthians, que é um time que tá bem complicado, né? E o próprio Marcos Leonardo. Vai pegar aqui uma defesa enjoada? Vai, mas o moleque é bom de bola demais, né? Ele é o grande nome desse time do Santos, que agora com o Marcelo Fernandes aí tem ascensão, melhorou demais com o Marcelo Fernandes, absurdo mesmo, tanto que o Santos está jogando bola. E ele é o cara do time, principalmente em casa, várias mitadas, né? Você pode pegar o histórico aqui, jogador que está sempre ali buscando golzinho, com ótimas pontuações, e bate o pênalti, né? 11 gols e 2 assistências em 19 jogos. Teve um jogo contra o Bahia aí também, que não valeu pro Cartola, que ele fez gol, né? Um jogo aí que foi lá, que foi 2-1 pro Santos, lá em Salvador. Né? Então, são os 3 nomes aí que eu acho que são os melhores para essa vaga. Ó, o Hulk e o Paulinho são bons jogadores, mas o jogo contra o Palmeiras é embaçado, viu? Embaçado. Confesso para vocês que eu não sei se vai sair gol nesse jogo, não, hein? Lembrando que a gente já teve aí. Esses times já se enfrentaram, Palmeiras e Galo 2 vezes no ano, e o Galo não fez gol, 3 vezes no ano, o Galo não fez gol em 2. Pezinho atrás, tá? Gosto também do Peck para rodada, o Peck é muito bom de bola, pode olhar as pontuações dele, né? Nos últimos 4 jogos aí, passou de 5 pontos em todos, é um nome para ficar de olho, tá? Uma apostinha interessante. O Everaldo vem de uma mitadaça, mas estava vindo de uma seca absurda, né? Então, assim, eu sempre tenho medo desses jogadores, né? O cara não vinha fazendo nada, depois veio, estourou. Contra o Inter, não sei. Lucas Moura é craque de bola, tem uma média básica legal. Pode olhar que, assim, que ele raramente zicou mesmo, assim. Uma zicada forte, né? Lucas Moura, se a gente for olhar o histórico dele, sempre conseguiu ele fazer 3, 4 pontos de média básica, mas tá numa seca grande. Sem o Caleri, pode ser que ele fique a principal referência do ataque do São Paulo, né?
Vamos ver. Eu acho um nome interessante sim, tá, galera? Vou falar para vocês. Se voltar a tempo da seleção argelina, Slimani é um baita nome, tá? Teve jogo aí contra o São Paulo que não valeu pro Cartola do brasileiro, que ele marcou também. Então ele tem 3 gols e uma assistência em 5 jogos, tá? Pega o Cuiabá, que a gente sabe que é um time que tá aí com dificuldades. Então, um nome interessante também, tá? Luciano também entra naquela mesma indicação ali do Lucas Moura que eu falei, tá? O Sacha, galera, ó, Sacha acho que é mais pra galera que tá precisando ousado, tiro curto. Né? Eu não acredito em lei do ex, mas ele é o principal nome do Bragantino, inclusive bate pênalti, né? E o Santos tá tomando bastante gol, né? O Santos tá nessa nova fase aí, tá bem ofensivo, sempre foi um time ofensivo no campeonato, tá ganhando, tá em boa fase, mas o golzinho tá tomando, né? O SG não tem vindo. Então, assim, o Sacha se torna uma opção interessante, principalmente para quem precisa tirar pontos, ou a galera do tiro curto, né? Vou terminar aqui minhas recomendações. Acho o Júnior Santos interessante, sim. É um jogador que não estava sendo escalado com laje, agora voltou e já chegou ali destruindo contra o Flu, né? Então, um nome interessante para você que quer dar uma ousadinha. Também vou na mesma recomendação aí para o Deivinho, né? Deivinho é o principal jogador do time do Cuiabá. Né? Deivinho ainda vai jogar contra o Cruzeiro aí nesse sábado. Vai ser interessante a gente acompanhar como é que vai ser o desempenho dele, né? Mas o Coxa é um time que, mesmo aí ganhando os últimos 2 jogos, é um time que tem uma fragilidade defensiva. Né? Então é um nome a se apostar. Galera, do tiro curto, o Robson hoje é o batedor de pênalti do time, a gente não sabe, né? Ainda não teve um pênalti com o Slimani em campo para saber se troca esse batedor, mas aí pro tiro curto sempre vai um batedor de pênalti, né? Vitor Sá também é um jogador interessante, não tá ali nos meus preferidos para rodada, mas pega o América, que, pô, a América é a mãe, né? A gente sabe que é um dos piores times do campeonato. Galera do tiro curto também, né? Lucero e Guilherme Marques, batedores de pênalti dos seus times, hein? Então isso é sempre um diferencial. Tá? Mastriani também. Esses 3 aqui são os batedores de pênalti dos seus times. Né? Então é realmente um diferencial, né? Inclusive Mastriani e Marques vêm de 2 mitadas aí, mas estão bem regulares no campeonato, né? Estou mais mencionando eles do que recomendando. Só estou passando aqui com vocês os nomes da rodada, né? A gente tem também esse Flamengo e Cruzeiro, né? O único atacante provável é o Bruno Henrique. Eu sempre achei ele muito bom de bola, né? Mas a fase do Flamengo é meio complicada. Também não acho que é a rodada para o Bruno Henrique, não, né? A dúvida no ataque deve estar entre Pedro e Gabi, né? Então esperar mais notícias aí para saber entre Pedro e Gabi quem joga. Mas aí, enfim, essa fase do Flamengo aí, será que o Tite vai dar um jeito nesse time? Não sei, né? Vamos ver. Tem que esperar para ver. Ainda é cedo para falar, né? Bom, vamos para meias aqui, galera. Ó, nos meias, a gente vai ter que esperar muita notícia, tá? Porque os excelentes meias para a rodada estão dúvidas. Mas eu, por enquanto, vou deixar no time. E aí, se der algum BO, eu tiro, tá? Então, um deles é o Arrascaeta. Pô, galera, Arrascaeta é muito bom de bola, né? Tem que ver se volta realmente a tempo e joga esse jogo contra o Cruzeiro. Mas ele é diferenciadíssimo, né? Acabou começando no banco no último jogo, então nem dá para reclamar da pontuação dele. Mas, pô, qualquer um que viu a Arrascaeta jogando bola sabe que ele não tem igual. Então sempre pode tirar um coelho da cartola. O meu outro meio aqui é Arias, tá? Já ontem, né, se eu não tô enganado, deu uma assistência, né, pro Rames. Eu não sei se eu tô viajando na maionese, mas acho que sim, tá? Acabou que por causa do feriado eu fiquei meio desligado. Mas, ó, galera, Arias é bom jogador, galera. Arias aí é um jogador, um nome muito interessante. Eu acho ele aí muito diferenciado. A questão é se ele volta a tempo da seleção colombiana, né? Então ele tá escalado também no nosso time, né? Esse ano tá muito ruim para meia, então toda vez que a gente escala um meia, a galera fica assim: ah, não, mas tal meia não fez isso, tal meia não fez isso, zicou na última. Galera, o ano tá ruim para meia no geral, tá? Tá difícil escolher meia no geral. Eu vou passar para vocês aqui quem são os 3 jogadores que eu tô pensando para essa outra vaga. Um deles é o Veiga, porque, igual eu falei, tá ruim para meia? Tá, mas o Veiga é o líder em participações em gols dos meias, 11, né? 7 gols e 4 assistências em 19 jogos. Tá zicando? Tá, mas teve umas mitadas também, né? Então eu acho que esse tudo ou nada vale, tá, galera? Quando se trata de meia. O mesmo vai para o meu outro nome aqui, que eu gosto demais para rodada, que é o Cauli, né? Ele é muito diferenciado, né? O Bahia é outro com ele, é impressionante, cara. O que ele fez ali nesse time do Bahia com a volta dele é absurdo, né? Um meio muito criativo. E olha só, né? Nos últimos 5 jogos aí, ele teve 3 mitadaças, né? Coisa que pouquíssimos meias tiveram. Então, o Cauli, para mim, seria o segundo nome para essa vaga. E o terceiro nome, galera, o terceiro nome seria o Ingrato Eduardo, né? Um dos jogadores mais ingratos para cartão
jogadores que mais vive zicando, mas ainda assim eu confio no Eduardo pelo jogo, né? Líder contra a lanterna, melhor ataque contra a pior defesa. Aí eu acho que pode sobrar uma pontuação finalmente decente para o Eduardo, né? Eu vejo o Botafogo fazendo 2 gols no mínimo nesse time. Então, é aquele nome que eu tô com a pulga atrás da orelha, nem devo escalar, mas eu acho interessante, tá? Bom, se você gosta de um meia de média básica, você tem o Matheus Fernandes, tem o Ranielli, tem o Zé Rafael. São meias aí que tem uma média. Sobral, são meias que tem uma média básica interessante, podem te ajudar, mesmo sem gol, sem assistência, né? São os melhores do campeonato no quesito, vamos ser sinceros, né? O Tassiano até participou de gol do último jogo, mas está jogando mais atrás, né? Participou porque o Bahia fez 6, né? Ele nesse posicionamento mais atrás não me agrada tanto, né? Renato Augusto tem jogado muito pouco, não tem se destacado, não tem média básica. É um jogador que eu tenho uma pulga atrás da orelha absurda, né? Cristaldo, até um nome interessante, né? Pelo histórico no ano. Tem 5 gols na verdade, ele tem 6 gols e 4 assistências, porque teve jogo contra o Corinthians que não valeu pro Cartola. Mas assim, né? Ele deve perder o pênalti, né? O pênalti deve ir pro Soares ou pro Reinaldo. A gente não sabe porque ainda não teve um pênalti. Fica a dúvida, ninguém sabe quem vai bater o próximo pênalti do Grêmio, né? Só fontes internas. E o Cristal, ainda assim, mesmo com tudo, ainda é um meio interessante, sim, tá, galera? Eu não acho que é um meio ruim pra rodada, não. Mas já tá perdendo alguns atrativos, né? Provavelmente vai perder o pênalti, tem um histórico alto aí de zicadas, não sei, né? Tá, vamos lá. Outros jogadores. O Lucas Evangelista também, muito meio interessante de média básica, né? A galera esquece que o Lucas tem uma média básica interessante. Então, de gol no brasileiro, acho que agora ele desembucha, porque na temporada, finalmente, né, conseguiu na temporada, tava muito bem. Até estranho, né? O Alan Patrick tava muito bem na temporada e muito mal no Cartola. Não consigo nem explicar esse tipo de coisa, né? Difícil. Se jogar mesmo o pai é uma boa, com um jogador diferenciadíssimo, entra nas recomendações também, tá? Galera do tiro curto, Vitor Bueno, tá? Batedor de pênalti do time. Se você joga tiro curto, é um nome interessante para se ter, tá? A mesma coisa se o Jair jogar mesmo. Acho que o pênalti vai ficar com o Verrete, né? Mas o Jair também tem uma média básica legal. Outros nomes aqui interessantes. Marcelino Moreno, né? O confronto é favorável para o Coxa, está em ascensão. Marcelino Moreno é um bom meia. Pikachu também, por mais que tenha zicado na última, mas é um meia interessante, né? Acho que o Vasco tende a tomar gol, apesar de tudo. Essa é a minha opinião, tá? Bom, demais meias, o PP também tem uma média básica legal. Via Santos, se jogar, também tem uma média básica legal, mas para mim tá bem atrás dos outros nomes da rodada, né? Emmanuel Martinez também só pela média básica, né? Mas também fica aí para mim atrás dos outros meias que eu falei. Tá? Demais meias aqui não estão conseguindo um histórico bom, não estão conseguindo uma regularidade, né? Não estão conseguindo fazer partidas em sequência de uma maneira legal para Cartola. Vamos agora falar de laterais. Para mim, Marcelo é o principal, porque ele tem média básica, né? O jogador corresponde, bom de bola, bom para Cartola, e tem um confronto legal aqui, né? Gosto muito do Marcelo. O Marcelo joga muita bola. E eu acho que isso, uma hora ou outra, vira scout, vira gol, vira assistência, além da chance de SG, que eu acho que o Fluminense tem sim contra o Corinthians. O Fluminense em casa aí tem um histórico interessante de SG, né? Então ele será meu lateral. Na outra eu vou ficar em dúvida, tá? Vou falar os 3 nomes que eu tô em dúvida. Um deles é o de Plácido, que é muito mito, tá? Uma média básica absurda. Pego o América, que é muito frágil, então um nome aí bastante interessante, né? O outro é o Reinaldo, que tem um confronto legal. Eu acho que esse SG do Grêmio é um SG em potencial para rodada, e o Reinaldo tem ofensividade. Pode ser até que bata o próximo pênalti do Grêmio, né? Confesso para vocês que é uma coisa aí que não está muito certo, né? Será que o Reinaldo vai ser mesmo o próximo batedor de pênalti do Grêmio? Acho que é uma dúvida que está aí na galera, né? Temos outros laterais interessantes para a rodada, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Mas se eu fosse cravar aqui uma terceira opção para eu escolher em relação aos confrontos, seria o Samuel Xavier, que também tem um jogo interessante para mim. Eu gosto dele, gosto da ofensividade dele, tá? Galera, Marlon é Marlon, sempre vale. Para quem não lembra, contra o Flamengo no Maracanã, sem SG, ele fez 17,8 na última partida, né? Teve um gol e uma partida absurda de média básica, então Marlon sempre indo naquela regularidade. Eu gosto também do Ayrton Lucas e do Wesley, acho que são laterais com uma presença bem bacana, uma produção de scouts legal, e para mim tem chance de SG, tá? Eu vejo sim o Flamengo com uma chance de SG nesse jogo, tá? Principalmente agora com o Tite. Gosto da ofensividade do Bruno Pacheco, apesar de achar um SG complicado, mas eu acho interessante, tá? A João Pedro também tem subido de produção, tem feito gols até nas partidas recentes.
Tô achando bem interessante isso aí pra gente olhar pra rodada, né? Gosto também do Caio Paulista, da presença de ataque dele, acho um jogo legal para ele também. O próprio Marçal, que pega as bolas paradas, né? O Gilberto também, que é muito bom de bola para Cartola. É um jogo interessante também para ele. Acho que são os laterais mais interessantes. Eu vou recomendar aqui por último o Natanael, né? Que é um lateral muito bom de média básica. Então pode ser que dê boa assim para ele um jogo contra o Cuiabá. Então pode ser que ele produza média básica, ainda vem um SG do nada. O Coxa está crescendo recentemente aí de produção com seus reforços, então vira um nome aí que eu acho bem válido para a rodada, né? Pena que não teremos o Capixaba, senão eu ia recomendar de olhos fechados, né? Laterais do Palmeiras, aí eu tô com um pé atrás. Ao mesmo tempo que eu acho que esse jogo pode ser um 0x0, pode ser um 1x1, né? Um jogo aí com que o Atlético Mineiro faça um gol. Então, meu pezinho aí tá atrás em recomendar jogadores desse jogo, né? Principalmente defesas, né? Zagueiros talvez ali tem um diferencial, mas tirando isso, eu não sei. Na última recomendação aqui, bem ousada, se você tem pouca cartoleta, é o Victor Luiz, né? Que pega algumas bolas paradas aí, um nome interessante. Para zaga, né? Vitor Cuesta será meu lateral, meu zagueiro de cara, né? Esse aqui tem um jogo favorável. O Botafogo é uma das melhores defesas, na verdade é o time que mais pegou SG, né? Então, Vitor Cuesta está escalado. A outra dúvida aí eu vou ficar entre Murilo, tá? Murilo, perdão, Cuesta não, né? Cuesta já está escalado. Entre Murilo Gomes, né? Que tá a dúvida. Adrielson e Nino, tá? São 4 nomes aí para uma vaga. Então a dobra do Botafogo eu acho interessante. O Gomes pela presença diária, né? Sempre bom. O Nino, mesma situação. Fica a dúvida aí. Tem que ver se eles vão voltar a tempo da seleção. Tem que ficar ligadão nas notícias, né? Não sei dizer para vocês. Tem que ficar de olho, galera. Fica de olho aí, tá? Mas eu acho também interessante para a rodada aí, às vezes, um zagueiro do Flamengo, como o Fabrício Bruno. Acho que pode dar boa. O próprio Kahneman também, muito bom, né? Um jogo aí favorável. Eu acho que pode vir sim aí uma pontuação surpresa, né? O Léo Ortiz também, que a gente sabe que é um bom zagueiro, apesar de eu achar que é um jogo difícil para ele, né? Contra o Santos, que está em muita ascensão com o Marcelo, né? E se você for escalar o Gomes, escala o Luan no banco e fica protegido, tá, galera? Se eu fosse escalar algum zagueiro do Flamengo, eu não ia no Davi Luiz, não, que tá uma produção baixa de scouts, né? Eu iria no Fabrício Bruno. E o Beraldo também é bom de bola, gosta, até sem o SG, um zagueiro aí, que às vezes outra consegue uma pontuação interessante, né? Jeromel, apesar de tudo, né, não está vendo cartola, mas não é aquele mito de antes, até os scouts mudaram, mas eu acho que a questão do Jeromel aqui é mais o jogo. O jogo é favorável para o Jeromel, tá? Se tu vai colocar o Nino em dúvida, coloca o Marlon no banco, né? Que deve jogar um ou outro, não deve ficar aí, essa vaga não deve ficar sobrando, não, tá? Então eu acho que são os nomes bem interessantes para a rodada. Goleiro aqui, galera, ó. Não ainda escolhi meu goleiro, tá? Vou deixar aqui as 3 principais opções. Para mim é Fábio, né? Pela chance do SG, Perry, né? O Perry tá dúvida, bom lembrar, né? Então, se for colocar ele, coloca o Gatito banco por causa da seleção. Então, Fábio e Perry são os 2 principais para mim. Mas nessa rodada, confesso para você também que o Rossi ali é um goleiro interessante. Acho que é uma chance de SG, o Cruzeiro cede defesas. Então, aí é uma partida interessante para o Rossi, tá? Se você quiser dar uma ousadinha maior, aí você tem alguns goleiros aqui, como, por exemplo, o Gabriel Grando, né? O Grando aí é um nome que pode ser que dê boa, mas eu não vejo outros goleiros assim na rodada melhores que esses que eu falei, não, tá? Acho que todos os goleiros aqui vão ter jogos bem complicados aí, que o SG vai ser uma surpresa. Acho que quinto lugar aqui, o Rafael, bem ousado aí, né? O Goiás meteu 4 no último jogo, mas não tava essa bola toda, não, né? Não tava metendo gol todo jogo assim, não. Foi uma coisa mais atípica, né? Então eu acho que entra como a minha última recomendação. Tá? Técnico, eu acho que o confronto mais favorável aqui, o potencial e todos, vai para o Renato Gaúcho. Então é o técnico da minha prévia aqui, tá, galera? Mas eu acho que pode dar boa sim o Diniz, eu acho que é um jogo legal para ele. Lúcio Flávio também. Inclusive, eu tô na dúvida entre Gaúcho e Flávio, tá? Eu vou decidir ainda ao longo da semana. Vou postar, inclusive, lá nas minhas redes sociais na prévia. São jogos favoráveis. Caixinha, pelo desempenho do Bragantino, vice-líder, também é um nome legal, né? Apesar de não ter ido tão bem na última. Dorival também pelo time de São Paulo ser um time superior ao Goiás. Eu acho que é um treinador que pode dar boa, né? E aí, se você tem pouca cartoleta, Thiago Kozlovski, né? Que pela fase do Curitiba talvez seja o melhorzinho aqui, né? Tite também acho interessante para a rodada. Eu acho sim que o Flamengo tem uma superioridade aqui, né? Se você quer dar uma ousadinha, quer confiar na fase dos times, tanto Ramon Dias e Marcelo Fernandes se tornam boas opções, até mesmo o Ceni, né? Que deu aí um gazinho nesse time do Bahia, apesar de ter perdido aquele jogo para o Santos, mas ele conseguiu dar um gás no time, né? Eu acho interessante sim. Tá com pouquíssima cartoleta, aí vai nesses aqui, né? Não vai
no Antônio Oliveira, no Fabiano Bustos, não. Tem jogos meio embaçados, né? Bom, é isso, galera. Essa aqui é a prévia do time do Espião. Vamos mitar na rodada de número 27. Um abraço.